Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos agora aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. O título da aula de hoje, lição de número 2. Quem nos acompanha no YouTube já viu a lição de número 1. Quem era Jó? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Mas logo mais, às 9 horas, todos os domingos, às 9 horas, estamos ao vivo aqui, com a nossa escola bíblica do dia, tá? Então, 9 horas da manhã, estamos ao vivo com a escola do dia. Essa aqui já é a nossa segunda aula, estamos gravando para os amigos, irmãos que nos acompanham no YouTube, recebe ela uma semana antes, como sempre acontece. E se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu quero convidar você a se inscrever, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Vamos à aula de hoje? Antes, alguns versículos de parâmetro para a nossa aula. Jó, capítulo 1, versículo 1. Um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó 1:2, um homem com uma família sólida. Jó 1:3, um homem materialmente próspero. Jó 1:4, um homem com uma família festiva. Jó 1:5, um homem de vida piedosa. E Jó 1:8, um homem de caráter irrepreensível, testemunhado pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que deu testemunho de Jó. E não foi para qualquer um, não. Foi para o diabo. Foi para o adversário da nossa alma. Deus falou ao diabo: viste meu servo Jó, homem fiel, reto, temente e que se desvia do mal? Veja que ponto chegou Jó de agradar o coração de Deus, que Deus testemunha da sua fidelidade. Oxalá tivéssemos nós este privilégio de ser testemunhado pelo próprio Deus como homem aqui na terra. Quando chegarmos ao céu, sim, receberemos esse testemunho, porque teremos vencido a morte, o pecado, o mundo. Mas Jó recebeu o testemunho de ser fiel aqui na terra, como no caso de Davi, que foi chamado amigo de Deus, como Moisés, que Deus falou que falava com ele face a face, coisa que não acontecia com outros homens. Mas por quê? Alcançaram a presença do Senhor, como Enoque, que andou com Deus e Deus tomou para si. Vamos à aula. Nosso textuário está baseado em Jó capítulo 1, como também a nossa leitura de base, que diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó capítulo 1, versículo 1. A verdade prática: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Foi exatamente o que Jó obteve. Nossa leitura de base, como disse, Jó capítulo 1, versículo 1 ao 5, nos diz assim a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era reto, sincero e temente a Deus, e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 juntas de jumentas. Era também muitíssimo agente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um, no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo-se decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava,
e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Jó era um pai preocupado com a sua família. Jó era o sacerdote daquela casa e ele fazia oração, sacrifício e holocausto pelo bem-estar dos seus filhos. É possível ser próspero e ao mesmo tempo ter um caráter íntegro e piedoso? É uma pergunta. Sim, temos aqui a prova de Jó. Temos a prova de Abraão, que era riquíssimo, mas temente a Deus. Temos a prova de Davi, que também era riquíssimo e era temente a Deus, e muitos outros. E sabemos de homens e mulheres dos nossos dias que são ricos, mas são temente a Deus. O dinheiro, a riqueza, não desvia caráter de ninguém. Esse é o meu entendimento. Pastor Paulo. Ele apenas manifesta o caráter daquela pessoa que estava escondida dentro dele. Não é o dinheiro que transforma as pessoas, mas quando a pessoa tem uma índole má, né? O dinheiro aflora, né? Que essa pessoa pratique o mal, a corrupção, porque se fosse só o dinheiro que desviava o caráter das pessoas, não havia pobres, avarentos, ladrões, né? Então, não é a questão do dinheiro, mas quando o caráter e a índole da pessoa é má, ela se revela com mais facilidade. Mas pode sim, pode ser rico e pode ser um adorador do Senhor. Isso é o que a palavra de Deus nos mostra, como o caso aqui que estamos tratando de Jó. Essa pergunta faz sentido porque não é pouco comum correlacionar o defeito de caráter de uma pessoa com o advento de seu sucesso. Porque isso é o que a maioria diz. Rouba porque tem dinheiro, né? Porque é milionário, por isso é bandido. Não, você pode andar na favela que você vai encontrar o mesmo tipo de pessoas, como você pode andar nos palácios e também encontrará. O leitor da Bíblia Sagrada sabe do cuidado que as Escrituras apontam para a relação humana com o dinheiro. Sim, a palavra de Deus diz que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo 6,10. Esse é um tema que nós tivemos em apostilas, a qual demos o título Dinheiro, Bênção ou Maldição? E eu pus lá, depende como você usa. Infelizmente eu não tenho mais essa apostila, perdi há muitos anos, né? Mas o dinheiro, ele é maldição para quem coloca o seu coração no dinheiro. Mas se ele for usado para glória do nome do Senhor, o dinheiro é bênção, pois é algo que Deus deixou para a gente poder sobreviver. Isso ocorre por causa do apego da ambição que o homem desperta diante do dinheiro ou de algum bem material. Essa disposição pode aniquilar a nossa integridade e piedade, mas ao longo da lição nós veremos um modelo de integridade, prosperidade e piedade, conjugado com o temor do Senhor, que o exemplo de Jó fale aos nossos corações, né? Esse é o apelo do autor, do escritor desta maravilhosa aula, né? A qual eu particularmente já estou apaixonado por ela. Tenho aí mais de 20 anos de escola bíblica e é a primeira vez que eu lembro que eu vou estudar o livro de Jó através de uma revista da escola bíblica. Introdução da aula. O autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época, como nós também. Todavia foi sem dúvida distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim,
Nesta lição destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. É o que vamos abordar agora no decorrer da nossa aula. Primeiro, tópico 1, um homem de caráter irretocável. Olha aqui, frase marcante, um homem de caráter irretocável. Infelizmente, muitos homens hoje não são de caráter. Infelizmente, hoje muitos homens não têm palavra, né? Infelizmente, muitos homens hoje diz, mas não cumpre o que ele diz. A sua palavra não vale nada, infelizmente, né? Falo homem, né? Mas quando eu estou dizendo homem, mulheres, né? Também se encaixa dentro deste perfil. Íntegro e sincero. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. O meu caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta, e o mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, né? Que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Então, diferente de um homem de caráter, de uma mulher de caráter, o homem e a mulher de mau caráter é uma pessoa desonesta que não merece confiança. Isso é o que nos retrata exatamente esta aula de hoje. Então, mau caráter define uma pessoa que não merece confiança. Isso tem que ficar bem gravado aí no seu coração. Jó não era um homem sem pecado, porque era homem natural como nós não somos, mas tinha um caráter irretocável. Nesse sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter. No primeiro, o autor o apresenta como um homem íntegro. A palavra íntegro, que traduz do hebraico tam, possui o sentido de inocente, sem culpa. No grego, segundo a Septuaginta, a palavra alethenios remete a que é verdadeiro, né? Olha aí como que é destacado quando se fala do caráter de Jó. Assim podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens, né? Então ele cumpria o dever para com Deus, mas cumpria para com os homens, né? É o que está precisando hoje na vida de muitos homens e muitas mulheres. Palavra, né? A Bíblia diz que o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não, né? O que passar disso é de procedência maligna. Reto. Essa era uma outra das definições de Jó, que você encontra no capítulo 1, versículo 1. Ele também era um homem reto, que no hebraico, Issar tem o sentido de alguém justo, direito. Já na Septuaginta, de acordo com o grego, ameptos, possui o sentido de irrepreensível. Portanto, o homem de Uz era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível, né? Não havia nada em Jó que desabonasse o seu caráter de homem e também de servo de Deus. Foi por isso que o próprio Deus disse a Satanás: viste o meu servo Jó, fiel, reto, temente e se desvia do mal. Temente a Deus e desviava-se do mal. Jó é descrito como alguém temente a Deus que se desviava do mal. O que é desviar do mal? O mal está aqui e eu vou para esse lado. Se o mal está desse lado, eu vou para esse lado. Isso é desviar do mal no sentido prático para o nosso entendimento. Jó não ia na direção do mal, ele ia ao contrário. Esta palavra, de acordo com os termos relativos ao hebraico, suer, yare, traduz a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal.
Já na Septuaginta, os termos relativos ao grego theosebes e apexo, trazem o sentido de alguém devotado ao culto e adoração a Deus e que por isso mantinha o mal sempre distante dele, à distância. As escrituras mostram que muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinaria: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios capítulo 3, 7. Então, muitos antes, de Salomão. E como antes, né? Historicamente, Jó viveu na mesma época de Abraão, segundo alguns escritores, lá em Babilônia. Os judeus ainda não existiam, né? Por isso que a Bíblia destaca que ele é do Oriente, né? Um homem rico lá do Oriente, o mais rico de todo o Oriente. Então, próxima à Babilônia, ali o comecinho de tudo, né? E aí Salomão, 3.000, 2.000, não sei a data certa agora, depois diz que o homem deve temer ao Senhor e apartar-se do mal. Era o que Jó fazia lá atrás. O temor do Senhor é central à literatura sampicial, pois esta palavra ocorre 14 vezes em Provérbios e várias vezes em Jó. Além de ser o ponto de partida, o início da sabedoria, o temor do Senhor também é o princípio primeiro e controlador, ou essência e o coração da sabedoria. Então, o temor do Senhor é o coração da sabedoria, em outras palavras. Tópico 2. Um homem sábio e próspero. Um conselheiro sábio. Há pessoas ricas que nem são sábias, nem tampouco prósperas. Possui conhecimento, mas não entendimento. Riquezas, mas não prosperidade. Distingue-se nesse aspecto alguns homens e algumas mulheres. Você sabia que alguém pode ter milhões de dinheiro e ser pobre? Você sabia que alguém pode não ter dinheiro e ser rico? Essa é a diferença, que muitos não entendem. Acha que para ser rico, próspero, precisa ter grande soma de dinheiro. Para ser miserável, precisa não ter nada. E não é bem assim. Há pessoas que não têm nada nesta vida, mas ele é rico. Há pessoas que têm tudo nesta vida, mas ele é miserável. É isso que a palavra de Deus nos ensina quando a estudamos. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos os do Oriente. Jó 1:3. Viu que acabamos de falar agora? O maior do Oriente. Oriente próximo à Babilônia, aquela região da Mesopotâmia e provavelmente ali o mesmo local onde Abraão viveu antes de ser chamado o pai da fé. Maior aqui não pode ser entendido apenas como uma referência a bens materiais, mas também a sua sabedoria. Estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região, e ressalta o reconhecimento da sabedoria de Jó, conforme se destaca a sabedoria dos orientais, expressa em provérbios, canções e histórias, a qual nós temos o exemplo de Salomão, que já citamos, que foi o homem mais sábio e que mais escreveu provérbios, né? Não é simplesmente os 31 capítulos de provérbios. Salomão escreveu muitos provérbios de sabedoria. Isso fazia dele um homem proeminente, a quem as pessoas recorriam com frequência em busca de conselho e orientações.
Jó 29, versículo 21, 22. Como Jó era sábio, né? Pessoas vinham de todos os lugares para ter conselho com Jó. Um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. O texto sagrado destaca que além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, versículo 2. Ter muitos filhos naquela época era sinal de prosperidade, era sinal de bênção do Senhor. Por isso o salmista disse que o homem será bem-aventurado se ele encher a sua aljavas de filhos. E Jó cumpria exatamente esse salmo que seria escrito muitos anos depois de quando ele viveu. Para os padrões da época, possuir uma família com o formato ideal era também ele fazendeiro bem-sucedido, o que destacava ele como um homem próspero. Em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 juntas de jumenta. E tinha também muitíssima gente ao seu serviço, né? Muitas pessoas trabalhavam para Jó. Uma prosperidade baseada no ser. Jó, portanto, possuía um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus, né? Mesmo Jó tendo tudo, o maior dele era Deus. Nós veremos, com certeza, no decorrer da aula, que quando ele perdeu tudo, né? Que Deus permitiu que Satanás tocasse em seus bens, na sua própria saúde, e que a sua mulher disse, amaldiçoe seu Deus e morra, ele disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito o nome do Senhor. O coração de Jó não estava preso nos seus bens. Quando Paulo escreve a Timóteo, capítulo 6, falando sobre o dinheiro ser a raiz de toda amargura, é no sentido de a pessoa colocar o seu coração no dinheiro. A prova que Jó não tinha seu coração no dinheiro foi, nu saí, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito o nome do Senhor. Essa foi o grande destaque sobre a vida de Jó. Sobretudo, Deus era o maior ser, a qual Jó adorava constantemente. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. O que se diferencia da prosperidade simplesmente de ter e ser é que muitas pessoas só adoram a Deus quando Deus lhe dá alguma coisa. Quando Deus faz para ele, vamos dizer aí, um favor, né? Mas Jó não. Jó era adorador de Deus, tendo ou não tendo. É como Abacuque, né? Que disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vinho, né? Ainda que as vacas das malhadas não produza, todavia eu me alegrarei no Senhor e bendirei o nome do Senhor. Jó vivia esse princípio na sua vida, né? Jó era realmente temente a Deus, independente da acusação, porque se acreditava, né, que a pessoa só era devota a Deus quando ele era rico, próspero. Foi exatamente essa acusação que Satanás apresentou a Jó, quando apresentou a Deus, melhor fazendo, quando Deus disse a Satanás, viste meu servo Jó? Ele disse, lógico, ele te serve debalde, ele te serve porque o Senhor cercaste ele de bens, de riqueza, de família, de saúde. Tira tudo isso, Satanás disse, e ele vai blasfemar na sua cara. Aí Deus falou, pode tirar, Satanás, que eu sei quem é meu servo Jó. Estou parafraseando, né? Não está com essas palavras. Pode tirar tudo dele, porque eu sei, Satanás, que mesmo Jó perdendo tudo, ele continuará sendo fiel a mim. E foi exatamente o que
o relato bíblico no livro de Jó nos mostrou. Há pessoas que negam Jesus por nada, né? Imagina se ele perder suas mansões, seus milhões e seus carros importados. Será que ele continua dizendo que serve a Deus ou vai praguejar e amaldiçoar a Deus? Porque foi isso que Satanás disse que Jó faria. Mas Jó não fez. E em tudo, a Bíblia diz que Jó não pecou e bendizeu o nome do Senhor. Subsídio bíblico teológico. As posses de Jó, incluindo seus filhos e filhas, são registrados para provar a retidão desse homem. Jó capítulo 2, versículo 3. O ponto principal de discussão entre Jó e seus amigos vai ser o significado da prosperidade material. Como eu disse agora há pouco, acreditava-se que naquela época que a família e os rebanhos eram bênçãos de Deus para uma pessoa reta. A riqueza de Jó significava que ele desfrutava do favor de Deus de uma maneira excepcional. Os números usados, 7, 3, 5, enumerando os filhos de Jó e seus rebanhos, são expressões adicionais da sua integridade. Essa era a crença daquela época. Inclusive, quando o homem não tinha dinheiro, ele estava em pecado. Essa foi as acusações dos seus amigos quando vieram para consolá-lo. Que, na verdade, consolar mesmo, não consolou. Amigos, eu não acho que essa turma era amiga de Jó. É só você ler o relato da história de Jó. Cada filho tinha sua própria casa. As filhas provavelmente moravam na casa do pai. Cada filho realizava uma festa em casa, cada um, no seu dia. Não está claro aqui se esses banquetes eram realizados no dia do aniversário de um deles, ou visto que se havia 7 filhos, o autor estaria descrevendo uma vida tão ideal que os filhos de Jó estavam frequentemente celebrando-se, entretanto, mutuamente em uma comunhão harmoniosa um com o outro. Em cada evento, a piedade de Jó é ilustrada pelo fato de que ele sempre oferecia holocausto pelos seus filhos, se caso um deles pudesse ter pecado inadvertida ou secretamente. Essa frase o santificava. Ilustra um uso comum no Antigo Testamento de justificação, como cerimonial de uma consagração ou separação. Então, Jó era próspero, rico e se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. Não queria que eles pecassem, né? Que eles afrontassem a Deus. Por isso, quando acabavam-se as festas, Jó oferecia sacrifícios de holocausto pela vida deles. Um homem de profunda piedade pessoal. Um homem dedicado à família. É o que nos mostra Jó, e por isso acabamos de falar que ele oferecia sacrifício pelos seus filhos. O primeiro capítulo de Jó diz: lá iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um, no seu dia. Enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Jó capítulo 1, versículo 4. O ambiente descrito aqui é de uma família em harmonia, que de forma feliz festejava a vida. De forma alguma, o texto sugere dissolução, bebedice ou licenciosidade. Nessas comemorações, eram apenas confraternizações feitas no ambiente familiar. O caso de Jó oferecer o holocausto a eles é porque poderia eles ter pecado. Somente essa é o destaque, né? Não que eles tivessem pecado, mas Jó, como pai, né? Como sacerdote da casa, ele se preocupava com os seus filhos, como nós que somos pais, né? Hoje, mães, nós nos preocupamos com os nossos filhos e nossas filhas, porque não queremos vê-los sofrer. Por isso, nós sempre estamos orando, intercedendo a Deus pela vida deles. Um homem de moral e piedade. Assim era Jó. Jó foi um homem que possuía uma forte
moralidade e uma sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável, como diz o texto, a história de Jó deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Jó capítulo 1, versículo 5. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua provação, ele sempre mantinha seus olhos em Deus. Essa piedade era a causa de dedicação de Jó à família, né? Diante das aflições que veio sobre a vida de Jó, né? Veremos em outras aulas, né? Que os seus filhos morreram todos. O vento derrubou o local que eles estavam festejando. Seus bois, seus camelos, suas jumentas foram roubadas. Sua saúde foi tirada, sobrando apenas um caco de telha para ele raspar suas feridas. O homem que era o homem mais rico e próspero do Oriente estava agora nessa situação. Sua mulher, que havia prometido no altar ser fiel a Jó, na tristeza, na doença, na morte, em todos os sentidos, agora estava dizendo: amaldiçoa teu Deus e morra. Ele dizia: como uma louca falas tu, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito é o nome do Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Então Jó, mesmo na adversidade, continuava sendo piedoso, íntegro, reto e que se desviava do mal. Seus amigos estavam acusando, estavam apontando que ele havia pecado, que ele havia desagradado a Deus. Mas Jó continuava firme no seu propósito. Um homem de vida consagrada. A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Jó sempre orava por eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Jó capítulo 1, versículo 5. Como sacerdote de seu lar, Jó cumpria o ritual do culto em favor de sua família. O levantar cedo ou de madrugada, como expressão idiomática no hebraico bíblico, é uma forma de enfatizar a piedade de Jó. Essa devoção é demonstrada pela consagração vivida por ele. O texto diz que ele se santificava. O vocábulo português santificava traduz do termo hebraico ketash, que possui o sentido de ser separado ou consagrado. Uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora. Uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada. Ou seja, alguém que está em plena comunhão com Deus. Portanto, à luz da vida de Jó, somos instados a viver uma vida consagrada diante de Deus e dos homens, ou seja, vivermos em constante oração, como nos ensinou o Mestre Jesus, porque somente através da oração vencemos as investidas do diabo sobre a nossa vida. Subsídio bíblico teológico. Jó não teve de isolar-se para tornar-se piedoso, porque existe uma corrente teológica errônea que diz que para o homem se santificar ele precisa se isolar, né? Por isso tem-se os mosteiros, né? Os budistas, né? No meio daquelas montanhas, naquelas paisagens, né? Ou, né? Aquelas consagrações que as pessoas ficam em posição de meditação, dizem que estão se consagrando. Jó não precisou nada disso, porque tudo isso é balela, tudo isso é mentira. Nós podemos nos consagrar a Deus em qualquer lugar que nós tivermos. A prova está na vida de Jó.
foi justamente como pai de família, homem de negócios e membro de uma sociedade politicamente organizada que ele pontificou-se como o melhor ser humano de seu tempo. Ninguém precisa se isolar para tornar-se santo. Santo nasce exatamente em meio às tentações, né? É no meio da prova, no meio da luta, né? No meio da tarefa, do trabalho do dia a dia, porque Jó era um pai de família com vários filhos, né? 10 filhos no total com as suas filhas, com muitos negócios, muitos bois, muitas jumentas, né? Muito servos para comandar, muito trabalho, mas mesmo com tudo isso, o foco dele de Deus não era tirado. Ele se consagrava ao Senhor e era santo, irrepreensível. Foi Deus que disse isso, tá? Não é o pastor Paulo que está dizendo, não, que Jó era assim. Foi Deus que disse e Deus não disse a qualquer um. Deus disse a Satanás, ao diabo, meu servo Jó. Todos os heróis da fé destacaram-se como membros participativos da sociedade. O que dizer de Noé, que foi um homem separado e santo em meio àquela geração que morreu todo mundo no dilúvio? Ou de Abraão, Isaque e Jacó, né, que foram chamados e se santificaram ao Senhor. Dos profetas Isaías, Ezequiel, que eram casados, mas homens de Deus. E o exemplo do próprio Cristo, né? Ele viveu, né, no meio de uma sociedade corrupta, pecaminosa, que dizia obedecer a Deus, mas não obedecia. Inclusive mataram ele por ele fazer exatamente a vontade de Deus, mas viveu uma vida consagrada. Alguns podem dizer, mas Cristo era o Filho de Deus, sim, só que ele sofreu como homem, não como Deus, porque ele veio pagar o meu pecado e o seu pecado. Ele não se afastou dos homens para redimi-los. Seu nome significativo, Emanuel, quer dizer Deus conosco. Ele resgatou-nos estando entre nós e fazendo-se como um de nós. Sabe o que a turma dizia de Jesus? Beberrão, comilão, come com os pecadores. Era isso que diziam, porque Jesus estava no meio daqueles que precisavam. Ele disse, eu não vim para os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes. Tá? Só que ele viveu no meio do pecado, mas não pecou. Tá? Estou abrindo aqui um parênteses para que alguns falem, então eu posso viver no meio daqueles que andam no roubo, na droga, no crime. Não, não pode. Porque talvez você não resista e pratique a mesma coisa que ele. Porque Jesus teve a capacidade de viver no meio desses e não se contaminar. Mas de repente você não tem. Então, ganhe eles para Jesus e consagre a sua vida a Deus. Engana-se os que julgam ser a santidade o produto de uma vida solitária, como os budistas, né? Santidade é serviço e dedicação integral ao Senhor Jesus e desviar-se do mal e ter a presença do Cordeiro de Deus em sua vida, em nossa vida. Então, santidade, santificação a Deus é termos a presença do Cordeiro de Deus em nossa vida. Conclusão. Destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir desta matriz, desses 3 elementos. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum? Sim, com certeza, como já falamos. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem contudo esboçar piedade alguma? Sim. Há muitas pessoas, né, são moralmente bons, mas não têm piedade de ninguém. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos éticos e morais, prosperidade, não apenas posses ou piedades, não apenas religiosidade, se não conhecer
a Deus na intimidade. Para ser realmente homem e mulher de Deus, só aqueles que conhecem a Deus. A pessoa pode ter riqueza, pode ser sábio, pode ser moralmente justo, mas se ele não tiver Deus, ele não tem nada. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Esse é o título do primeiro versículo do livro de Jó. Homem fiel, reto, temente e que se desviava do mal, qual já explicamos. O mal está aqui, ele vai para cá. O mal está aqui, ele vai para cá. O grande problema hoje, né, da nossa sociedade, até mesmo dentro da igreja, é que as pessoas querem brincar com o pecado. As pessoas querem fretar com o pecado. E aí cai. E aí quer justificar que a carne é fraca. A carne é fraca, mas para quem é fraco, como diz a palavra de Deus, se você consagrar a sua vida, se você entregar a sua vida ao Senhor, você vence o pecado, você vence a carne, você vence o mundo, você vence o diabo, como disse o apóstolo Pedro, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Que Deus possa abençoá-lo juntamente com a sua casa e com a sua família. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever. Ao receber este link no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, clique em se inscrever, deixe o seu comentário, toque o sininho, dê o link, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, com seus irmãos, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amém?